Olá pessoal, meu nome é Rony Schaffel, eu sou hematologista, sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e venho através desse vídeo falar um pouquinho com vocês sobre essa questão de doação de plasma, do uso do plasma de pessoas que tiveram infecção pelo coronavírus 2 para transfusão em pessoas doentes, né, com a doença que se chama Covid-19. Qual é o princípio disso? Falando bem resumido, 5 minutinhos para vocês. O princípio é que a gente normalmente, quando tem uma infecção por um vírus, a gente tem os primeiros dias em que a gente não tem sintomas, a gente é assintomático e transmite o vírus. Então somos portadores assintomáticos, depois começamos a ter os sintomas, febre, tosse, perda do olfato, por exemplo. Algumas pessoas têm diarreia, têm pinicação nas roupas e essa fase dura uns dias. No início dessa fase, o vírus sobe no sangue, só que imediatamente os anticorpos do nosso sangue começam a subir, inicialmente IgM, depois uma segunda onda de anticorpos do tipo IgG acontece e lá pelo 14º dia a gente fica curado. Isso é o que acontece normalmente. A lógica é que depois que o paciente fica curado e está cheio desses anticorpos neutralizantes do grupo IgG, a gente pegue o plasma, tire, faça um procedimento chamado aférese, que filtra o sangue dele e tira só o plasma rico em anticorpos e coloca esses anticorpos num paciente que ainda está naquela fase em que a doença está se manifestando de forma mais grave. Então, ao invés de esperar quase 2 semanas para a IgG neutralizante aparecer, esse paciente vai receber esses anticorpos IgG logo que a doença se instala. Então, potencialmente, o combate ao vírus é melhor. A única questão sobre isso é que isso já foi testado em outras epidemias de vírus no passado, em outros países, com resultados assim intermediários, né? Alguns estudos a favor, outros nem tanto. Então, essa ainda é uma pergunta de pesquisa. Além disso, existem alguns potenciais problemas em relação a você ficar dando plasma de pacientes que se recuperaram da infecção pelo coronavírus. Então, número um, a possibilidade de você transmitir coronavírus. Essa possibilidade não vai existir desde que você use o plasma apenas em pacientes que têm a documentação da infecção, porque eles, se já estão com coronavírus, eles não vão pegar mais coronavírus com o plasma, ok? Então, a princípio, e a outra coisa é que o plasma não tem vírus, tá? Foi estudado em milhares de doadores na China, não se encontrou esse vírus no plasma. Então, a princípio, ele está seguro. Mas esse plasma ele vai passar, antes de ser transfundido, o doador por toda aquela pesquisa de questionário, que são esses questionários que são feitos em banco de sangue, para saber se ele está apto à doação, tá? Isso é a primeira coisa. Se ele tem uma doença crônica, se ele usa algum medicamento, se ele tem alguma condição que possa interferir e piorar as condições de transfusão, ok? Depois que ele fizer isso, ele vai fazer a tal da aférese, ou a filtração do sangue dele, vai ser estudado no sangue dele se ele realmente tem essas IgGs. Alguns laboratórios especiais, inclusive, vão poder estudar se essas IgGs são neutralizantes, tá? O que será um mais alto índice de sofisticação. E aí, então, uma vez que ele determine, ele vai ser, então, o sangue dele filtrado, você vai coletar numa bolsa o plasma, e nesse plasma vai ser estudado a possibilidade de infecção HIV, hepatite, sífilis, chagas, esquistossomose, HTLV1, tudo isso que é obrigatório por lei. Além disso, procede-se a dosagem de uns anticorpos especiais, chamados anticorpos anti-HLA. Por quê? Porque a presença de anticorpos anti-HLA num plasma transfundido pode levar a um quadro de uma reação grave, denominada TRALE, que é uma reação aguda pulmonar, que é bastante grave e que o paciente que já está com Covid-19, o que ele não precisa é ter uma nova agressão pulmonar, ok? Esse plasma na transfusão ele tem que ser do mesmo grupo sanguíneo, né? Se o receptor é A positivo, eles vão usar um plasma A positivo.
Outra pergunta que se pode fazer é se esse plasma pode ser congelado. Sim, o plasma humano ele é coletado, depois ele é congelado e tem uma duração de 1 ano. Então isso permite inclusive que haja transporte do plasma para outras cidades e outros estados. Então é uma possibilidade, existe uma certa sofisticação nisso, mas eu só quero relatar o seguinte, que assim como todos os tratamentos que estão sendo aventados para a Covid-19, esse tratamento tem que ser testado antes de ser adotado difusamente, porque existem custos envolvidos, existem riscos envolvidos. Só um exemplo é que o processo tem que ser totalmente diferenciado. A pessoa que trabalha na pesquisa, que vai doar o plasma, tem que ser separada daquele doador que vai fazer uma doação normal, de sangue, de plaquetas, para que não haja nenhum tipo de possibilidade de troca. Isso é muito importante, porque quem teve infecção viral tem que esperar pelo menos uns 3 meses para poder doar sangue, normalmente. Tá? Então nós estamos falando especificamente do uso do plasma com imunoglobulina anti-coronavírus. Tá? É uma situação muito específica, estudos têm que ser realizados e esses estudos têm que ser randomizados, em que alguns pacientes vão receber esse soro e tem que ser no início da doença, pacientes que vão apresentar sintomas mais graves e vão ser comparados com outros pacientes que vão receber o tratamento habitual, o tratamento que é feito. E uma vez um número significativo sendo tratado das duas formas, aí sim os resultados poderão ser comprovados e nós poderemos saber se o plasma previne a ida para o respirador, previne a intubação, previne a gravidade ou até mesmo diminua a mortalidade dessa doença, que é o que todos nós queremos, mas ainda não temos esse tipo de resposta. Muito obrigado.